agora seria a professora das Faculdades Rio Branco, Cristiane Mancini, especializada em inteligência de mercado, mestre em economia, docente das Faculdades Rio Branco. A doutora Norma nos falou sobre um panorama da economia brasileira. Agora nós vamos entrar na parte das mulheres dentro da economia brasileira, certo? Então, a Cristiane vai falar sobre assédios, todas as formas de assédios, e a importância e a responsabilidade das empresas públicas e privadas na valorização da mulher. Bom, primeiramente eu agradeço o convite da Nancy. Também agradeço a presença de todos vocês, tanto homens quanto mulheres. Na verdade, acredito que a presença dos homens é ainda mais relevante nesse momento, justamente porque são eles que nos darão apoio para grandes mudanças em relação ao cenário feminino no mercado de trabalho. O meu papel aqui é tentar fazer com que surjam alguns debates, primeiramente apresentar alguns dados em relação à mulher no mercado de trabalho e como ela se compõe, e depois tentar sugerir algo para que possa ser feito ou pensado em termos de empresas privadas e públicas. Eu não sei se é melhor, de repente, eu ficar de pé. Melhor. Deixa eu passar por aqui. Talvez se eu ir passando mesmo. Acredito que sim. Tá, por favor. Pode puxar? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu trouxe alguns tipos de assédios que são encontrados principalmente no mercado de trabalho e também na sociedade. No entanto, na sociedade nós encontramos ainda mais tipos de assédios, não somente esses que eu menciono aqui. Alguns deles são aqueles que nós bem conhecemos, como o assédio moral, por exemplo, o assédio sexual, que existe um nível bastante grave quando se trata desse tipo de assédio. Atualmente existe o assédio midiático, que é aquele que deturpa a imagem da mulher utilizando as mídias sociais, independente de quais sejam elas, seja através do Facebook, do Instagram, ou comentários maldosos em relação à figura da mulher, somente por ela ser mulher, e também alguns comportamentos ameaçadores que a mulher possa vir passar no ambiente de trabalho. Então, todos os dados que eu trarei agora serão envolvendo todos esses tipos de assédio, e foram feitas algumas pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, que compilaram esses dados que nós veremos a seguir. Então, em primeiro lugar, existe a compilação de um dado de que 33% das mulheres brasileiras sofrem assédio no mercado de trabalho. É interessante colocar aqui que, atualmente, a mulher ela já se defende de uma maneira melhor, se assim pode se dizer. Mas, antigamente, era bastante comum ela ser um pouco mais permissiva, de que ouvir determinados comentários era normal, ou determinadas gracinhas era bastante comum serem aceitas. No entanto, hoje já não é mais passado, já não é mais aceito por nós mulheres, e isso acaba sendo caracterizado como assédio, sim, até porque acaba prejudicando, de uma maneira generalizada, o desenvolvimento, o desempenho do trabalho em qualquer que seja a instituição. E a mulher acaba se sentindo acuada, e muitas vezes ela não consegue desempenhar esse papel por conta desse assédio, muitas vezes camuflado.
Eu trouxe alguns dados aqui bastante interessantes, se tratando do Brasil e depois regionalizando, de que o maior assédio é passado por mulheres mais jovens, desde a faixa etária dos 16 anos até mais ou menos os 44 anos de idade. A maior porcentagem é composta por população oriental e preta. Aqui é interessante, com nível superior. Então, muitas vezes inserida no mercado de trabalho, de fato, essas mulheres ainda passam por qualquer tipo de assédio. As regiões de maior concentração do assédio é a região centro-oeste e a sudeste. E é interessante também um dado que, em termos de religião, a maior porcentagem são enfrentadas por mulheres ateias. Mas aqui a gente pode perceber que as porcentagens elas são bastante similares, não há grandes discrepâncias, inclusive em termos de regionalização, e a mulher acaba passando por esse tipo de abordagem, independente de qual local a gente esteja falando no Brasil. É interessante colocar também que 40% das mulheres compondo guarda civis, corpo de bombeiro, polícia civil, militar, passam por assédio cotidianamente em território nacional, justamente por ser uma profissão originalmente masculina. No entanto, elas passam bastante preconceito em termos de capacidade, de habilidade, de competência para assumirem esses tais cargos. É algo bastante preocupante, porque hoje nós percebemos a composição de mulheres, uma alta concentração em relação às mulheres nessas profissões, no entanto, ainda assim, elas não ganham notoriedade e o respeito devido atuando nessas áreas. Aqui eu trago também um dado interessante, já no ambiente de trabalho, se as mulheres receberam algum tipo de cantada ou algum tipo de momento indiscreto no ambiente de trabalho. Aqui, a pesquisa mostra que cantadas provindas, oriundas de um colega, são as mais comuns. Em segundo lugar, de um cliente. Em terceiro lugar, de um superior. E, por último, de um funcionário. Aqui vale a pena mencionar a diferença dessas duas composições, que de um colega é aquele parceiro da área do mesmo departamento, e um funcionário pode ser qualquer um. Pode ser, por exemplo, um copeiro, pode ser alguém que está fazendo parte da organização de um evento, por exemplo, é um funcionário mais generalizado. Então, é interessante colocar que, muitas vezes, a mulher ela se sente coagida por um próprio colega de trabalho da própria equipe, que, muitas vezes, tem a mesma habilidade, a mesma formação, a mesma capacidade, e, no final das contas, ela acaba tendo algumas cantadas, inclusive na demanda de um trabalho, na execução de um trabalho, e muitas vezes ela se sente inferiorizada e pormenorizada nessas situações. São alguns dados contemplados pela Vagas.com, que é uma instituição de recrutamento, e também algumas instituições que colaboraram nessa pesquisa e algumas startups. Outro dado interessante, só que partindo para uma outra ótica, é que, ainda assim, as mulheres, como a professora Norma até mencionou, ainda sentem dificuldade em conseguirem adquirir um espaço no mercado de trabalho, independente de qual seja ele. E aqui é interessante colocar que, mesmo no agronegócio, ela também sente dificuldade. E, às vezes, é muito fácil de nós imaginarmos que o agronegócio é algo próximo à residência, ao seu domicílio. Então, seria muito mais fácil dessa mulher encontrar um trabalho e ser aceita. Não. E, infelizmente, nem assim ela também é. Então, para vocês terem ideia, 71% de mulheres brasileiras sentem dificuldade de terem o seu espaço no campo, seja ele na agricultura, seja ele na pecuária ou em qualquer atividade campestre.
60% dessas mulheres possuem ensino superior, então são pessoas capacitadas, muitas pessoas com as habilidades necessárias para desempenhar essas atividades. E as respondentes dessa pesquisa mencionaram que acaba sendo um pouco mais fácil encontrar emprego na agricultura. 42% responderam que é mais fácil encontrar emprego nesse segmento. Mas, ainda assim, elas encontram dificuldade de atuação, porque, mais uma vez, os homens acabam representando maior habilidade, maior competência, e as mulheres acabam perdendo espaço, e acabam, inclusive, existe um certo discurso de que a mulher acaba sendo algo para se distrair. Então, está se desempenhando uma atividade, um homem acaba se distraindo com uma mulher. Então, eles preferem contratar um homem, que eles acreditam ser mais sério, que tenha maior concentração, e a mulher não vai tirar a atenção do homem. Então, são pequenos comentários que acabam inferiorizando a mulher, por mais capacitada que ela seja. Outro dado bastante interessante, que apenas 4% das mulheres brasileiras ocupam cargos de níveis hierárquicos maiores em empresas, e principalmente quando se trata de diretoria mundial. Apenas 4% das mulheres atingem esse cargo. E é uma realidade, como eu acredito também que a professora Norma tenha mencionado, mas de outra forma, os homens ganham 30% a mais do que todas as mulheres, independente dos cargos, independente das profissões. Aqui são algumas médias que foram calculadas para atingir esse resultado. Então, mais uma vez, a gente percebe que a mulher estuda mais, muitas vezes se capacita mais, acaba tendo justamente dupla, tripla jornada, mas ainda assim acaba ganhando menos do que os homens numa mesma profissão, com as mesmas competências que essa mulher. Outro dado interessante é a representatividade da mulher em termos do legislativo, executivo e judiciário. A gente vê que as mulheres têm um baixíssimo nível de representatividade. E aqui eu acredito que merece bastante atenção, justamente para a implementação de políticas públicas, para justamente ter a abordagem de fato daquilo que a mulher passa, daquilo que é necessário ser alterado e modificado para melhor. Mas as mulheres acabam não tendo voz, justamente porque, muitas vezes, como nós podemos ver aqui pelas porcentagens, são ocupadas por homens. Tá? Muitas vezes, o que ocorre? Apesar da capacitação, muitas acabam se sentindo coagidas e acabam não tentando ingressar nesse mercado ou nessa segmentação, por sentirem que sofrerão ameaças, sofrerão essas cantadas, como eu mencionei, ou qualquer outro tipo de abordagem. Então, elas preferem atuar de uma outra maneira, pode-se dizer, um pouco mais passiva, por exemplo. E aqui, trazendo alguns outros dados também, existe uma pesquisa bastante profunda por todo o Brasil também, onde existiram algumas perguntas que foram feitas para as mulheres, dentre elas, se sofreu um assédio sexual, e aqui comparando mulheres com homens. As mulheres responderam, 79,9% responderam que já passaram por algum tipo de assédio. Aqui é bastante interessante que 87,5% não denuncia esse agressor, e muitas vezes ela não denuncia por medo. E quando ela está no mercado de trabalho, ela não denuncia por medo de perder esse emprego. E esse sintoma que nós chamamos acaba sendo ainda mais frequente em períodos de crise econômica, porque muitas vezes essa mulher é a que mantém o lar, ou, por exemplo, a renda dela é extremamente necessária para a manutenção desse lar, e ela acaba ficando com medo de uma represália, e a represália numa consequência ainda pior, que é perder esse emprego, que vai acabar gerando consequências extremamente negativas em âmbito familiar. Então, aqui eu ressalto que é uma questão bastante importante, que ainda hoje, com tamanha informação,
com o tamanho poder adquirido pela mulher, o empoderamento feminino que tanto se fala, ainda assim a mulher se sente com medo de fazer algum tipo de denúncia, ou muitas vezes conversar com o superior, por exemplo, para que algo possa ser feito, ou conversar com esse colega que, de repente, a inferiorizou ou fez algum tipo de assédio. E aqui são as denúncias recebidas por todo o Brasil. A base foi de 2017 e 2018, que são os últimos dados divulgados, em torno de 113.636 denúncias. Ainda assim, são poucas, visando esse não respondido pelas mulheres. Tá? Esse tratando de assédio, a gente também não poderia deixar de mencionar todos os sintomas, todas as consequências que esses assédios geram. E eles geram desde os mais comuns, que são crises de choro. 100% das mulheres acabam tendo inúmeras crises de choro durante o trabalho por conta desses assédios. Dores generalizadas, 80%, assim como palpitações e tremores. Sentimento de inutilidade, então muitas, por mais capacidade que elas tenham, ainda assim elas se sentem inúteis. Insônia ou sonolência excessiva, depressão, diminuição da libido e sede de vingança. E aqui existem outros, como dor de cabeça, distúrbios digestivos, tontura, falta de ar, inclusive problemas com alcoolismo também. Aqui vai variar muito do grupo, também inclusive do assédio que essa mulher passou, mas é interessante porque, no final das contas, a consequência é bastante generalista, não somente para uma mulher ou para um grupo de mulheres, mas assim de ordem de saúde pública, porque, dado o dado inicial de 33% de mulheres terem passado por algum tipo de assédio, é bastante gritante, justamente por ela ter que passar por isso cotidianamente. E, passando para as considerações finais, mas de uma forma mais conclusiva, eu também trago, de certa forma, a pretensão, digamos assim, de uma certa sugestão em termos de assédio no mercado, no mundo corporativo. Atualmente, muito se fala sobre responsabilidade social corporativa, mas pouco ainda se aplica. Isso porque é um programa, é um planejamento voluntário que as empresas acabam aderindo e que faz com que essa empresa seja mais responsiva. E ela acaba sendo mais responsiva não somente para a mulher, mas acaba sendo responsiva por todos os grupos que a empresa acaba empregando. E não também somente a isso, mas por todo o elo da cadeia produtiva, se for um produto, ou por todo o elo da prestação de serviço de uma empresa. Então, essa empresa, no momento que ela adere voluntariamente a esse programa e ela, de fato, sela um compromisso em relação aos seus funcionários, distribuidores e fornecedores, ela passa a ter mais zelo, mais cuidado em relação a esse funcionário e, consequentemente, a mulher também. Então, uma empresa que adere a esse programa voluntariamente, ela tem alguns princípios que ela precisaria zelar e, de fato, cumprir, que é o altruísmo, então, de fato, ter a responsabilidade em relação a todos os grupos que a empresa emprega, sendo mulheres, homens, mais idosos, aprendizes, LGBT. O princípio de dividir e compartilhar, e aqui é no sentido tanto de prestação de serviço, quanto trabalho de equipe, quanto compartilhar problemas e soluções também. O propósito coletivo, então não ter mais aquele olhar individualista, e sim mais coletivo, para que a organização toda cresça e seja mais lucrativa, quando a gente está falando de uma empresa privada, mas também, de uma certa forma, um bom desempenho quando a gente fala de uma empresa pública. Consequentemente, trabalho em grupo, que gere um aprendizado, que seja uma empresa mais transparente e ética,
que também zele pela sustentabilidade e, por fim, não menos, não é por conta disso que ela não vai ser uma empresa inovadora. Então, é um compromisso que a empresa ela estabelece com os seus funcionários. Geralmente, existem termos de compromisso que os funcionários recebem quando ele ingressa, por exemplo, nessa empresa, e é necessário que, se a empresa desejar ser reconhecida como uma empresa responsiva, ela, de fato, atue dessa maneira. Então, dessa forma, é possível que a mulher seja contemplada também, de que dê um olhar especial a essas mulheres, de que tenha, por exemplo, um canal de denúncia, que geralmente as empresas que aderem a esse programa possuem, mas que seja um canal de denúncias, por exemplo, muitas vezes terceirizado, que não seja algo interno, porque muitas empresas acabam implementando um canal de denúncias, mas acaba sendo contratado um funcionário da mesma equipe ou de equipes diversas, e no final aquele funcionário acaba se sentindo coagido, porque sabe que um colega vai saber sobre aquela denúncia. Então, não é eficiente. E o importante colocar aqui é que o Brasil ele já é líder, se tratando de América Latina, em políticas envolvendo responsabilidade social corporativa. No entanto, qual que é o grande desafio? Como é algo voluntário, não existe normatização, não existe leis. Então, essa empresa, sim, ela precisa ser responsiva por si só, precisa gerar valor dessa maneira. É algo que vem da própria Constituição, muitas vezes da Constituição daquela empresa. Muitas vezes, uma empresa mais tradicional ela vai ter uma certa resistência a esse tipo de política. Mas nós já percebemos, principalmente com o advento das startups, por exemplo, que as empresas já são constituídas dessa maneira. E, por fim, chegando ao fim da minha apresentação, eu trago também algumas imagens no sentido de chocar mesmo no âmbito público, já que eu falei do mundo corporativo com responsabilidade social corporativa. Essas imagens elas são de divindades indianas, foram utilizadas pelo Ministério de Trabalho na Índia, que é uma forma de apelo ao não assédio, ao não estupro das mulheres na Índia. Porque acredito que todos saibam que a Índia acaba sendo o país com o maior número de estupros, inclusive por minuto, do mundo. E eles colocaram várias imagens, tanto na televisão quanto em outdoors, para que as pessoas pensem de que forma, se você reza por elas, se você pede para elas alguma graça, por que você as violenta? Então, eles colocaram as divindades indianas com ferimentos, sendo agredidas, como uma forma de apelo para que os homens não façam mais isso com as mulheres. E aqui tem algumas outras divindades, todas elas com ferimento. A propaganda é muito maior, que tem os selos das instituições públicas, mas o intuito era mostrar com maior ênfase os ferimentos dessas divindades. Então, talvez seja uma forma de apelo de que talvez alguns órgãos públicos pudessem fazer algo mais chamativo, envolvendo, até como no caso da Índia, algo religioso, já que está no cerne da sociedade, para que seja feito algo nesse sentido. Então, para ir finalizando a minha apresentação, eu gostaria de mostrar aqui, de acordo com o Instituto Internacional, foi revelado que 15% a mais as mulheres podem gerar de lucro para as empresas, justamente por esse senso maternal, por esse senso de responsabilidade, de multitarefas. Então, o que eu gostaria de mencionar, por fim, é que as mulheres não são um problema, mas sim o assédio, que as inferioriza, que as manipula, que as deixam muitas vezes se sentindo, como eu posso dizer, de fato inferiorizadas em relação àquele cargo que elas ocupam. E, por fim, eu gostaria de deixar uma frase que o importante é que a mulher que se sinta vítima, elas denunciem, que elas não se calem. Isso aí, gente. Obrigada.